paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, a paz do Senhor para você, minha irmã. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 1, depois vamos ler os versículos de 9 a 15. Acompanhe comigo. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. E ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Agora vamos para o capítulo, versículo 9. E diz assim: Assim, Naamã veio com seus cavalos e com a sua carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém, Naamã ficou irado e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até mim e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus e baterá com a sua mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Assim, ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não terias feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus. E a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. E ele retornou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, portanto, suplico-te, recebe uma bênção do teu servo. Então, nós vimos aqui a história de Naamã. Naamã, um homem importante, capitão do exército da Síria, né? Um homem poderoso, como o próprio texto diz, mas ele estava leproso. E Naamã soube que ele poderia ser curado através do profeta Eliseu. E o que é que Naamã faz? Naamã vai até o profeta Eliseu, vai à casa de Eliseu. E quando ele chega lá, simplesmente Eliseu, ao invés de ir até Naamã, ele envia um mensageiro para dizer a Naamã que simplesmente mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser curado. Então nós podemos ver aí algumas atitudes de Naamã, né? Primeira atitude no versículo 11 é que ele ficou irado. A segunda atitude foi que, pelo fato do profeta ter enviado um mensageiro e ter mandado ele descer ao Rio Jordão, ele ficou irado. Afinal de contas, Naamã era um homem importante. Quem? Eu? Descer ao Rio Jordão? Um rio poluído? De maneira nenhuma. Isso aí é o que nós estamos prevendo, o que se passou na mente de Naamã. E depois Naamã pensou: não, Eliseu certamente virá até mim, se porá de pé e clamará o nome do Senhor e tocará em mim para que eu seja curado. Quer dizer, Naamã não aceitou, em hipótese alguma, o comando que o profeta Eliseu estava dando a ele. Mas por quê? Nós podemos perceber pelas atitudes de Naamã que Naamã era um homem extremamente orgulhoso.
né? O orgulho dominava Naamã. E certamente, sendo instruído, sendo guiado por Deus, o profeta Eliseu coloca Naamã nessa condição de não ir até ele e de mandar apenas um mensageiro entregar o recado. Naamã se ira, né? Como nós lemos aqui no texto. Mas o interessante é que no final da história é que Naamã, ele por um momento se deixou ser tomado pela ira e pela soberba. Mas havia ao lado de Naamã os seus servos, que foram assim importantíssimos na vida dele, porque foram através dos servos que Naamã pôde voltar atrás naquilo em que ele estava decidindo, né? E os servos de Naamã influenciam Naamã a aceitar o comando vindo do céu. E os servos dizem a Naamã dessa forma: mas meu pai, eles chamam Naamã de pai, meu pai, se fosse algo tão difícil que o profeta mandasse você fazer, você não faria? Então por que não faz? Por que não mergulha no Rio Jordão? Irmãos, com certeza você deve ter alguém ao seu lado, pessoas que são importantes nas nossas vidas e que elas são assim usadas pelo Senhor na sua simplicidade, em trazer uma direção de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós não damos ouvidos, mas graças a Deus, louvado seja Deus, porque ao menos Naamã nesse momento, ele deixou o orgulho de lado e seguiu as instruções dos seus servos e se submeteu ao comando de Eliseu. Agora o interessante é que Eliseu manda Naamã mergulhar no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio poluído, segundo alguns estudiosos, era um rio totalmente poluído. E sabe o que é que eu quero dizer para você nesse dia? É que o lugar do orgulho é exatamente lá, no rio poluído, onde há o lixo, lá é o lugar do orgulho. Por isso, Naamã foi inteligente. Naamã desceu ao Rio Jordão e se permitiu que o seu orgulho ficasse lá, no rio poluído. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, nós possamos deixar o nosso orgulho de lado, nós possamos deixar com que o Senhor comande a nossa vida. Vamos deixar de fazer do nosso jeito e vamos permitir que Deus é que comande, Deus é que dê os comandos para que possamos obter a vitória. Pois Naamã, ele foi curado por ter conseguido se submeter, porque ele deixou de lado o orgulho. Então ele foi curado da sua lepra. Então vamos deixar o nosso orgulho, vamos deixar Deus agir na nossa vida. Eu não sei se você recebeu algum comando do céu, mas eu quero te dizer, siga esse comando, cumpra, faça como Deus está te mandando, como Deus está te orientando e você terá a sua vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tchau!